Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Aproveita que você chegou, já deixa o seu like, seu comentário, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. O tema do nosso devocional de hoje é os portais que nunca deveríamos ter aberto. Vamos iniciar esse devocional com um texto do livro de Jó, capítulo 3, versículo 1. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine. O Jó estava amaldiçoando o que para ele havia sido o portal de seus problemas. Claro que não é verdade, já que a vida de Jó não foi um total sofrimento. Mas eu usei essa passagem porque a linha de raciocínio de Jó, ela é interessante, pois as coisas se iniciam de alguma forma em nossa vida. Uma vida de pecado se iniciou através de um portal que levou a pessoa a viver em uma outra dimensão. Depois de ter passado pelo portal, a vida foi recodificada. Precisamos identificar esta porta para fazermos o caminho de volta e entrar pela porta que nos conduzirá à salvação eterna. Como diz João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Enquanto nós não resolvemos esta questão, outras portas e outras pessoas vão se achegando a essa realidade mortal. E aí passamos a viver o que diz o Salmos 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo, e ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passam por sobre mim. Preciso sair urgente dessa dimensão que bloqueia a minha vida com Deus. Para fazer isso, eu quero te convidar a voltar um pouco no tempo e eu quero falar sobre a insatisfação. Em algum momento, nós entendemos que a igreja era a solução da nossa vida. Lutamos, batalhamos, choramos, até aquele lindo dia que resolvemos ir para a igreja e mudar nossa vida. Ao chegarmos na igreja, passamos por algumas fases. Primeira fase, a fase da negação. Chegamos e nos sentimos tão indignos, incapazes, mas acabamos constrangidos pelo amor de Deus e abrimos o nosso coração. Na segunda fase, seria a fase do desapego. Roupas, músicas, festas, passeios, novelas. De maneira drástica, essas coisas vão saindo da nossa vida. Chamam esta fase também de primeiro amor. Parece que só temos olhos para Deus. Na terceira fase, é a fase do envolvimento com a obra. Uns por desejo, outros por imposição, mas nesta fase todo mundo é levado a ajudar de alguma forma, seja no evangelismo, na limpeza, no louvor ou em eventos. E agora o culto e a palavra dividem espaço com outros elementos que envolvem essa vida eclesiástica. Muitos presumem que aqui é o ápice da vida cristã. Será que de fato é? Lembra da fase do desapego? Eu quero te mostrar algo sobre essa fase. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois,
o melhor do que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gigal. Assim como Saul, alguns têm despojos que estão guardados, coisas que deveríamos ter eliminado totalmente, mas na fase do desapego deixamos drasticamente muitas coisas, mas muitas nós trouxemos conosco. Então, assim como Saul tem alguns despojos que ele guarda, e nós também acabamos guardando esses despojos. Mas não podemos andar com eles na rua, diante de todos. Então, precisamos manter esses despojos em secreto. Secretamente, os despojos nos acompanham e eles nos deixam pesados, pois eles são fardos. Neste momento, não temos coragem de voltar, já andamos muito para desistir. Lá fora, no mundo, fomos machucados, feridos e não queremos voltar para lá. Então, nesse momento que nós já estamos envolvidos na igreja, envolvidos na obra, é onde se inicia o que eu vou chamar aqui de a queda das paredes. Provavelmente agora a igreja não tenha mais paredes. Seus olhos, ouvidos têm acesso a quase tudo. Somos livres, mas a liberdade também tem o seu lado cruel. Conhecer a intimidade abre um portal chamado insatisfação. Muitos adoecem da muita intimidade, pessoas doentes adoecem outras pessoas. Quando somos feridos ou machucados no mundo, corremos para a igreja. E quando somos machucados na igreja? Se você pensou não tem para onde correr, pensou errado. Quando somos machucados na igreja, corremos para Jesus. O sangue de Jesus percorre o corpo, levando vida, evitando a necrose, a amputação. Voltemos os nossos olhos para o culto e nos desviamos das entrelinhas dos bastidores. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. A grande notícia que o diabo gostaria de noticiar na primeira capa, sabe, logo no índice do jornal, com letras garrafais, letras grandes, é que não tem diferença alguma do mundo para a igreja. Pelo contrário, o mundo é melhor porque lá ninguém te julga. Nós precisamos tomar uma decisão diante desta palavra. Será que vale de fato a pena nós estarmos envolvidos com a igreja, envolvidos com o trabalho eclesiástico, envolvidos nas obras, mas perdendo o foco de olhar para Cristo? Como se estivéssemos dentro de um barco e esse barco tivesse sendo acometido por ondas violentas. E Jesus está lá dentro desse barco, mas eu só consigo olhar para o medo, eu só consigo olhar para o defeito, eu só consigo olhar para os problemas que estão em minha volta, para os problemas que estão me atacando, mas não consigo olhar para Jesus. Que esse devocional de hoje nos leve à reflexão se de fato nós estamos na igreja do Senhor. Precisamos olhar para o Senhor. Claro que os olhos do Senhor, eles estão em todos os lugares, tanto nos bastidores como nas entrelinhas, mas devemos voltar os nossos olhos para o culto, para a palavra,
para a adoração, porque se ali estivermos focados, estaremos adorando, estaremos de pé e pessoas curadas curam outras pessoas. Deus te abençoe, que esse devocional possa ter abençoado a tua vida. Fique com Deus e até o próximo devocional.